Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão enquadrada nesta Feira do Livro que as Edições Avante estão a desenvolver. Hoje temos aqui connosco o Sérgio de Sousa, autor de uma vasta obra literária em vários géneros, enfim, romances, contos, de crónicas, muito trabalho também de ensaio literário, inclusivamente também livros jurídicos, porque essa é, apesar da vasta carreira literária também, que já tem quase 25 anos, é a tua área de formação. E hoje vamos falar um pouco, bem a propósito, de livros e de literatura também. Eu começava por perguntar exatamente isto. Nestes 25 anos de carreira literária que estão à beirinha, né? Portanto, o primeiro livro, corrijo-me se estiver enganado, foi publicado em 97. Exato. Portanto, os 25 anos estão aí, estão mesmo à porta. Que mudanças, assim, quais são as mudanças mais significativas que, enfim, parecem no mundo da literatura portuguesa? A literatura portuguesa tem evoluído bastante no aspecto temático e formalmente. Há 25 anos, não é? Estávamos ainda a falar de coisas que iam acontecendo e havia depois quem falasse de outras realidades que pouco tinham a ver connosco. Nestes anos, sobretudo nos anos 80, que começa a haver um falar menos do que está a acontecer e mais das coisas genéricas que se vão passando na vida, no universo e não tanto o concreto. É o que me parece que tem acontecido. E, portanto, isso a partir de indica alguma vitalidade. Sem dúvida. E sobretudo porque isso é acompanhado de renovações formais. Ok. Portanto, não são geracionais, não é? Portanto, não são novos autores, mas também novas linguagens. Novas linguagens, isso é notório, não é? É claro que sempre houve, e estamos hoje numa data que lamentamos, porque Maria Velha Costa acabou de perecer, mas ela foi, de facto, uma extraordinária inovadora. Sim. E a falar, de facto, das coisas mais gerais, mais abrangentes e, no entanto, sem perder a raiz de onde ela está a escrever. Mas isso tudo é um percurso que se desenvolve, não é? E como ela, outros como ela. Também têm qualidade. Muito bem. Nós estamos, vai sair em breve, ou está para sair, portanto, enfim, quando este vídeo for para o ar, se calhar até já saiu, portanto, um livro teu de ensaio, que no fundo, em boa medida, também é uma antologia de textos, mas não só, porque portanto, tem coisas escritas também de propósito, de reflexões, exatamente sobre o fenómeno literário, que chamas alguns apontamentos acerca do fenómeno literário, e que também tem a ver exatamente com esta situação da literatura em Portugal hoje. Em boa medida, não só no plano da criação,
portanto, na escrita, mas também na leitura dos leitores que temos, da distribuição que temos, da edição que temos, enfim, dos festivais, das bolsas literárias, da crítica literária também. Portanto, enfim, uma abordagem muito geral sobre, enfim, esta situação da literatura portuguesa hoje. Que aspectos é que crees que se pode dar para apresentar um pouco este teu livro? Portanto, que cheirinho me podes deixar aos leitores? Bom, este livro, há uma parte dele que é a recolha, de facto, de textos que foram publicados numa publicação que tinha grandes limitações de espaço. E então aí os textos tinham de ser curtos e necessariamente leves nisso. Mas chamavam, de facto, a atenção para alguns aspectos, não é, do fenómeno literário, desde a criação, a comercialização, o relacionamento com as autoridades, que sempre foi uma peça da literatura, esse relacionamento, mau quando há censura, certo. péssimo quando se finge que não há censura. E há subserviência também. Há subserviência e há incapacidade de se transformar os textos em obras publicáveis e divulgáveis, porque não só o acesso à criação e à produção do objeto livro, e então aí é o pior de tudo, porque não nos podemos queixar de que a censura cortou, não se pode queixar de que o editor não editou, porque o editor tem o seu direito a não editar, mas de facto há um sistema em que as coisas se conjugam de modo que aquilo que não presta vai saindo. Aquilo que é muito bom também sai. Sim. Mas há uma escrita que não é a dos grandes escritores, mas que é aquela que, no fundo, que alimenta a produção literária. Porque é uma escrita que tem, de facto, leitores, tem cultores, e é essa que acaba por sustentar a continuidade desta gente toda que trabalha à volta da literatura. É. Sim, é isso. Portanto, quer dizer, não pode haver festivais literários sem ter toda essa diversidade também. Pois, que está. Não é só, a literatura não se faz só com os génios, há poucos. Sim. Sim, mas são poucos. É uma das características dos génios é serem poucos, não é? E, portanto, a literatura tem que também viver dos outros, mas dos outros que tenham algum mérito, apesar de tudo. Claro. Não é, de facto, aqueles que não são promovidos por razões obscuras, não é? Ou em boas medidas também, só comerciais, né? Porque faltam motivações dessas também, naturalmente, aliás, porque toda a dimensão do negócio também está sempre presente. Não é? Essas são as tais que são obscuras, porque eles não dizem que é para ganhar dinheiro que publicam os livros. Dizem que é para divulgar e que tudo aquilo é muito bom. Claro. O Marx tinha naqueles debates que, aliás, tu abres esse livro
exatamente com uma citação do Marx naqueles debates sobre a liberdade de imprensa. Sim. E ele tem, a certa altura, uma frase muito interessante, que é esta ideia de só há liberdade de imprensa quando ela não for negócio. E, portanto, naturalmente, enquanto ela for negócio, portanto, as motivações são sempre essas. Sim. Nunca pode ser só da criação. Pois, exato. Isso vale para a literatura e para muito mais coisas, não é? Claro, exatamente. Mais coisas. É. Eu queria-te, ainda sobre isto, portanto, nós temos falado muito aqui do aspecto da criação, portanto, e da edição, mas creio que também focas bastante no livro a questão dos leitores, também, portanto, nesta ideia da perspectiva do acesso ao livro, do acesso à leitura, etc. Isto tem promovido debates muitas vezes enviesados e até muito paternalistas e que depois até nem são justos, nem verdadeiros, mas, enfim, nessa perspectiva do leitor, enfim, nós também acabámos de falar agora quais é que são os livros que há, e por isso os leitores que tu tens também são determinados pelos livros que têm para ler. Mas o que é que tu nos podes também dizer sobre isso? O leitor é um personagem essencial neste fenómeno da literatura, porque o leitor lê o seu livro. Ele não leu o livro que o escritor escreveu, porque ele não sabe o mesmo que o escritor, não tem a mesma experiência, portanto não chega lá, tem outra experiência. E é com a sua experiência, é com o seu conhecimento que ele lê o livro. E daí que vários leitores leem vários livros, não é? Mas é isso, não é? Que é o valor daquele que escreve, porque consegue, não é, naquilo que deixa, motivar os outros, a cada um de per si, encontrar os novos livros que ele escreveu. Que lá estão, né? Lá estão. Eles estão todos. O próprio, naturalmente, também nunca saberá que lá estão, né? Não estão. O próprio o escritor muitas vezes surpreende, não é? Com algumas leituras que lhe fazem. Mas isso é enriquecedor e assim é que se vê que isto não é nada de mecânico e de fechado, não é? Ou de cátedra, ou portanto, exatamente, é uma relação. É uma relação entre os dois. Eu queria passar agora para um outro aspecto, porque é fazer esta passagem que é da tua relação enquanto escritor, não tanto de ensaio, não da crítica literária, mas escritor de ficção. Eu queria, há um primeiro aspecto que eu creio que é muito evidente quando se lê os teus livros, é a quantidade de leituras que lá estão. Portanto, ou seja, estão muitos livros, não neste sentido que estávamos agora a colocar, mas eu creio que é muito evidente quando uma pessoa lê quantos livros estão lá, enfim, nos textos que tu escreves. Isso é uma coisa que creio que fica muito evidente. Mas, enfim, eu creio que isso também é um aspecto que tu referes nesse teu novo livro, portanto, esta ideia dos muitos leitores, das muitas leituras para escrever um livro, né? Portanto, isso é quase uma necessidade, e aliás, quanto mais leituras, portanto, melhor sairá o livro também. Mas eu queria puxar para um outro aspecto dos teus livros, eu creio que também tem interesse puxar, ou perguntar, e é as tuas personagens, as personagens dos teus livros. Enfim, embora haja muitas personagens, enfim, trabalhadores, portanto, da classe operária, com vidas duras, da dureza do trabalho, da incerteza do futuro, portanto, enfim, das dificuldades de fazer planos,
Eu creio que a figura que acaba por ser mais transversal na tua ficção é de uma certa tragédia pequeno-burguesa. E urbana, sobretudo. Eu creio que esse é um traço que é muito, muito comum. O que é que te fascina nestas personagens, nessas figuras trágicas da pequena burguesia para escreveres tanto sobre elas? Bom, por um lado, são figuras que eu conheço melhor porque é o ambiente onde vivo. Não é? Se eu quisesse escrever sobre os pescadores dos Açores, teria de ir para os Açores e fazer trabalho de pesquisa para poder escrever sobre isso, porque não, e ainda assim, não é? Ainda assim, não é? Não, era possível que não chegasse lá. Portanto, é melhor que escreva sobre alguma coisa que já sei, como é que é. E sabendo como é que é, chego talvez mais rapidamente, de facto, àquelas contradições, àquelas vicissitudes que essas pessoas vão mostrando, não é? Na sua vida, porque há pessoas nesses meios, pessoas bem intencionadas, mas que muitas vezes não têm consciência do que as condiciona, o que as limita, e isso é interessante de analisar. E essa, em boa medida, a dimensão trágica é não perceberem as correntes que os prendem, não é? Sim. Isso acontece com frequência e permite depois aquelas saídas também um bocado desesperadas e um bocado politicamente incorretas, não é? Em que essa gente comumente cai, não é? Muito bem. Muito bem, Sérgio. Enfim, por sugerir que ficássemos por aqui, eu creio que para os leitores fica também aqui um convite para a leitura, enfim, dos teus livros. Portanto, temos aqui uma série deles no plano, portanto, que são e que têm dimensões diferentes, portanto, contos, romances e de ensaio. Portanto, chamamos a atenção para este outro livro, portanto, que está para sair em breve, estes apontamentos acerca do fenómeno literário, e, enfim, e veremos que mais pela frente, porque seguramente teremos mais novidades também em breve. Obrigado, Sérgio. Obrigado.